Boa tarde! Agora nós vamos iniciar nossa aulinha de geografia, tá bom? Vamos pegar o módulo 4 e vamos abri-lo na página 266. Vamos colocar aqui o nome classe e a data de hoje, dia 9/11 de 2020. Vamos iniciar o capítulo 8 na disciplina de geografia, tá bom? Precisamos cuidar da natureza. Vamos observar aqui essa imagem, certo? Nós estamos vendo algumas crianças, né? Com dois adultos. O que essas crianças estão fazendo aqui? Elas estão fazendo o quê? Elas estão plantando mudas de árvore, não é? Então, essa é uma forma de cuidar do meio ambiente, de preservar a natureza. Quais seriam as outras formas de a gente preservar a natureza? De cuidar do que é nosso? Porque a natureza, ela é nossa. Nós temos que cuidar muito bem dela. Como, por exemplo, a gente não pode deixar a torneira aberta para não desperdiçar água, certo? A gente não pode jogar lixo no chão, na rua, de jeito nenhum, não pode. O lixo deve ser jogado sempre na lixeira, tá bom? Se a gente estiver na rua e chupar um confeito, comer uma pipoca, a gente deve guardar sempre o pacote. Não devemos jogar na rua, tá bom? Então, são essas e outras atitudes que fazem com que a gente preserve a natureza, tá bom? Vamos ler aqui o texto. Você já pensou em se tornar um defensor ou uma defensora da natureza? Atitudes simples que evitam o desperdício dos recursos naturais, como a água, podem te ajudar nessa tarefa. O que você tem feito para cuidar da natureza em seu dia a dia? Então, atitudes pequenas do nosso dia a dia faz com que a gente se torne um herói e uma heroína da natureza, tá bom? Então, a gente também não deixar a lâmpada acesa é muito importante também para preservar a natureza. Então, são atitudes pequenas, fáceis e que não precisa só os adultos fazerem. Vocês também, como crianças inteligentes, educadas, estudiosas, devem fazer também, tá bom? Vamos colocar aqui na página 267, letrinha A. O que as crianças da fotografia estão fazendo? Então, o que essas crianças aqui da fotografia estão fazendo? Elas estão fazendo algo para preservar a natureza, o meio ambiente. O que é que elas estão fazendo? Letrinha B. Atitude semelhante à mostrada na fotografia também é praticada no lugar onde você vive? Então, aqui, no lugar onde nós vivemos, você vê as pessoas praticando essa atitude? O que é que você acha? Você acha legal? Letrinha C. Você considera importante conservar os recursos da natureza? E aí, você acha importante a gente conservar os recursos da natureza? Então, a gente vai interagir sobre isso na live, tá bom? Agora, vamos colocar aqui na página 268. Atividades econômicas e problemas ambientais. Ao desenvolver as mais diversas atividades econômicas, o ser humano muitas vezes prejudica a natureza. O uso intenso de recursos como água, solo e vegetação, além das práticas que prejudicam o meio ambiente, causam inúmeros problemas ambientais. Vamos estudar alguns desses problemas. Então, vejam só. Alguns recursos, não é, intensos, eles acabam prejudicando a água, o solo e a vegetação, certo? Então, é importante que a gente cuide de tudo isso. A gente pode cuidar de tudo isso. Podemos fazer a nossa parte, tá bom? Então, vamos aqui. Poluição das águas. Na agricultura, o uso intenso de agrotóxicos pode causar a poluição das águas, principalmente se elas estiverem próximos às plantações. Parte dessas substâncias tóxicas é carregada pelas chuvas até rios e lagos,
contaminando suas águas, plantas aquáticas e peixes. Então, os agrotóxicos são produtos utilizados na prevenção ou tratamento contra pragas e doenças em lavouras. Então, essa substância, né, o agrotóxico, ele tem vários componentes. Então, eles geralmente, né, quando tem uma plantação, os agricultores, eles fazem o tratamento de pragas com esses agrotóxicos. E esses agrotóxicos, eles podem atingir a água dos rios, certo? Então, muita gente toma banho, muita gente lava pratos, muita gente lava roupa. Então, acaba prejudicando, né, a limpeza dessa água, tá bom? Então, é muito importante, né, acontecer tipo como se fosse uma formação, um incentivo para esses agricultores usarem outros tipos de coisa, tá bom? Então, aqui a gente tá vendo aqui a aplicação de agrotóxicos em uma lavoura de soja, tá vendo só o que esse carro tá fazendo? Agora vamos colocar aqui na página 269. Muitos cursos d'água localizados em áreas onde há concentração de indústrias são intensamente poluídos. Nessas áreas, há indústrias que despejam os resíduos de sua produção diretamente em rios e lagos próximos. Essas indústrias deveriam fazer o tratamento adequado dos resíduos para depois descartá-los. Então, as indústrias, as empresas, né, as grandes empresas também acabam prejudicando, porque essas empresas elas usam muitas substâncias, né, substâncias pesadas, com vários produtos químicos que acaba também prejudicando a poluição das águas, certo? E, consequentemente, as plantas aquáticas e os animais, os peixes são extremamente prejudicados, tá bom? Então, elas deveriam trabalhar mais em relação a isso, a favor do meio ambiente. Elas não precisam deixar de ter empresa, mas que tenha uma empresa que seja, digamos assim, sustentável, né? Que possa contribuir para ajudar o meio ambiente e não para piorar ele. Então, a gente tá vendo aqui nessa fotografia um despejo de resíduos industriais no rio Tietê, no estado de São Paulo. Poluição do solo. Atividades econômicas, assim como práticas cotidianas das pessoas na cidade ou no campo, têm ocasionado a poluição dos solos. O uso de agrotóxicos e o despejo de lixo em locais inadequados acabam por contaminar os solos, bem como as plantas e os animais que vivem nessas áreas. Então, isso aqui a gente tá vendo, né, o despejo de resíduos sólidos em áreas de vegetação. Então, o lixo prejudica muito, certo? A gente contamina o solo. Por exemplo, quando a gente joga um lixo na rua, aquele lixo vai tampar as bueiras. Então, quando chover, vai causar enchentes e vai haver uma destruição. Por isso que a gente não deve jogar lixo na rua, tá bom? A gente tem que jogar sempre o lixo na lixeira, porque da lixeira, quando o carro do lixo vier, ele vai pegar e vai jogar em um local adequado, tá bom? Então, a gente também tem que ter muito cuidado com a poluição do solo, tá certo?